Salve, salve galera, Elson aqui na área para mais um vídeo do canal, análise de Jujutsu Kaisen, os capítulos do mangá de Jujutsu Kaisen. E em primeiro momento peço perdão para vocês, galera, porque eu sei que faz um bom tempo que eu não trago aqui Jujutsu Kaisen pro canal. Enfim, tem vários motivos, existe também uma parte de erro e falhas da minha parte, por isso eu peço perdão de verdade pra vocês. Não quero deixar de trazer essa obra, é uma obra que eu tenho muito apreço, que eu gosto demais, tá no meu top 10 em segundo lugar, então não posso deixar de trazer Jujutsu Kaisen pra vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o capítulo 225, 226 e 227, que são os 3 últimos capítulos lançados até então. O capítulo 225, que tem por título aí a continuação, né, a Batalha na Terra Assombrada de Shinjuku, parte 3, né, todos os outros jogadores do jogo de abate, estão ali acompanhando a luta mais esperada do ano entre Sukuna e Gojo, acompanhando e vendo ali pelas telas da Mei-Mei, né, que a Mei-Mei consegue transmitir. E ali eles estão acompanhando e ao mesmo tempo discutindo de como que o Sukuna está conseguindo anular o infinito do Gojo. Eles estão discutindo sobre ampliação e expansão de domínio e se questionando o que aconteceria se caso os dois, Sukuna e Gojo, expandissem o seu domínio. O que eu acho mais interessante nesse capítulo, fora o final dele, é o quanto G.G. Akutami, o autor da obra, se esforçou para explicar os conceitos complexos sobre domínio, porque não é fácil. Tudo isso para que não ocorra um furo de roteiro e para ter uma explicação sobre os poderes e as técnicas dos seus personagens. Isso que o G.G. Akutami tem feito para explicar e trazer a explicação aí dos conceitos, das técnicas e em torno da expansão de domínio, eu acho algo muito relevante. E também é algo assim que nós, os leitores, precisávamos. Também para responder as dúvidas e os questionamentos dos leitores diante dessa grande batalha entre Sukuna e Gojo, né? É como se cada pessoa que está ali assistindo a luta do Sukuna, cada personagem, os outros jogadores ali do jogo do abate, é como se cada um deles representasse um tipo de leitor que acompanha a obra. Aqueles que sabem mais sobre o universo, aqueles que sabem menos. Aqueles que já pegaram e entenderam melhor como funciona a questão da energia amaldiçoada e aqueles que ainda não, né? Aqueles que ainda são leigos. Eu me encaixo mais no grupo dos leigos, né? E você se encaixa em qual grupo? Você já tem PhD em Jujutsu Kaisen? E ali no capítulo 225, enquanto a conversa deles se desenrola, o Higuruma chama a atenção de todos falando pro que ia acontecer. E o que acontece é a expansão de domínio ao mesmo tempo de Satoru Gojo e Sukuna. Ao expandir os seus domínios, o efeito de acerto tanto do Gojo quanto do Sukuna se sobrepuseram um sobre o outro e se cancelaram, né? O efeito, a capacidade do acerto garantido deles foi cancelado. Entretanto, qualquer um dos domínios, se for muito afetado e esse domínio entrar em colapso, a garantia de acerto do oponente vai acontecer em uma fração de segundos. Ou seja, por exemplo, se a expansão de domínios do Satoru Gojo quebrasse em uma fração de segundos, o Sukuna acertaria ele com seus golpes. E é o que vai acontecer no final desse capítulo. Kusakabe e Mei-Mei, eles ficam chocados com a capacidade de alcance do domínio do Sukuna. E essa capacidade de alcance do domínio do Sukuna é maior do que o domínio do próprio Satoru Gojo, fazendo com que a barreira do Satoru Gojo seja afetada pelo lado de fora. E se você se recordar bem naquela luta do Itadori e do Nanami versus o Mahito, é explicado para nós que a barreira, quanto mais a barreira de um domínio, quanto mais o domínio é forte por dentro, mais fraco ele é por fora. Diante disso, nós sabemos que o domínio do Satoru Gojo é muito foda, então a barreira pelo lado de fora vai ser fraca e ela sofre danos pelo lado de fora, e por conta disso, o domínio do Satoru Gojo ele se despedaça. Nesse momento, Sukuna ele ri de maneira maléfica, como sempre, e ele corta de maneira certeira o pescoço do nosso querido Satoru Gojo. Só lembrando que o Satoru Gojo ele já sofreu um dano gravíssimo no pescoço dele, que vocês vão acompanhar na segunda temporada agora que estava lançado o anime. O capítulo 226 ali então começa exatamente de onde parou o outro, com o Satoru Gojo tendo o seu pescoço cortado. E o ditador ele fica chocado, ele fica com medo, ele fica preocupado, mas ao mesmo tempo em que o pescoço do Satoru Gojo é cortado, nesse mesmo momento, ele também começa a se curar usando energia reversa, energia amaldiçoada reversa. Meus amigos, Satoru Gojo é insano, mano. Você vê as veias do pescoço do cara saltitando, enquanto ele cura o próprio pescoço ali no momento que ele toma o corte, mano. É insano. Mas o Higuruma, ele comenta que enquanto o Satoru Gojo permanecer dentro do domínio do Sukuna, ele vai continuar tomando cortes. Por quê? Por conta do acerto garantido dentro do domínio do Sukuna. O Chose ele diz o seguinte, que pelo fato do domínio do Sukuna ser aberto, não ter uma barreira, o Satoru Gojo pode fugir dali de boa. E o Hakari vai falar, pô, pode ser do tamanho de Shibuya a barreira, o domínio do Sukuna. Por quê? O Satoru Gojo vai fugir numa boa.
Mas o Kusakabe ele diz que não, que pelo fato do domínio do Satoru Gojo ter sido despedaçado, ele não pode usar o seu ilimitado, a sua técnica inata, durante um tempo. E a técnica, a técnica amaldiçoada do Satoru Gojo de teletransporte, ela usa o infinito. Por isso que durante um tempo, o Satoru Gojo não consegue usar essa habilidade. E meus amigos, o Sukuna nesse momento, ele ri daquela maneira maléfica dele, enquanto ele corta completamente o corpo do Satoru Gojo em vários pontos diferentes, a ponto do Gojo ficar completamente ensanguentado, cara, só o olho dele praticamente que você consegue enxergar, todo o resto do corpo dele tá cheio de sangue. E novamente, o Satoru Gojo ele vai pra cima do Sukuna e começa aquela trocação franca de porradaria, cara. E é impressionante que aquele sorriso malevolente do Sukuna não sai da cara dele, cara. Ele fica a todo momento, sabe, passando aquela imagem pra nós de como ele é superior ao Satoru Gojo. Eu sei que é foda a gente falar isso, porque a gente tá falando do Satoru Gojo, do fucking Satoru Gojo. Mas a imagem, a sensação que eu sinto ao ver e ao ler isso, ao ver as expressões do Sukuna, é ver que ele ainda permanece superior. No meio dessa porradaria insana, no capítulo 226, o Sukuna ele elogia o Gojo, elogia por estar acompanhando ele, mesmo tomando todos aqueles cortes. E nós vemos que o Gojo, ele tá usando a energia amaldiçoada reversa para se curar. Ao mesmo tempo que ele toma os golpes e se corta, ao mesmo tempo ele se cura. Então a todo momento o Gojo ele tá usando a energia amaldiçoada reversa. E o Gojo ele percebe também que o centro do domínio do Sukuna não é o próprio Sukuna, mas o centro do domínio dele aparentemente é o santuário, aquele templo que aparece ali no seu domínio, o santuário malevolente. Enquanto Yuji assiste a luta, ele se pergunta o que aconteceria se aquele santuário fosse destruído. E aí o Kusakabe e a Mei eles respondem que as coisas que aparecem dentro de um domínio de uma pessoa são apenas simbólicas. Então não faz sentido você querer destruir lá o santuário. E aí a própria Mei ela fala isso, olha, se o próprio Satoru Gojo com os seus 6 olhos não está tentando isso, então é perda de tempo, não adianta. Mas será? Será que é isso mesmo? Ou pode ser uma coisa, ou o GG Akutami, o autor, só quis responder uma dúvida que poderia surgir nos próprios leitores, e se destruir o santuário, o que aconteceria? Porque essa dúvida surge na gente. Ou ele quis dar um sinal de que realmente alguma coisa ali tem. Quando todos pensam que não havia outra saída, o Gojo ele usa o domínio simples, cara. E aí o Itadori ele fala, nossa, mas o Gojo falou que não sabia usar. E aí o Kusakabe ele fala o seguinte, não é que ele não sabia usar, não é que ele não sabia usar, é que ele não conseguia ensinar. Só o fato do Satoru Gojo ser um gênio, ele consegue aprender as coisas só observando. E aí nem tudo ele consegue ensinar, ele simplesmente olha e sabe, ele sabe como fazer. Kusakabe então, ele se questiona, ele fala assim que ele não entende como que ao mesmo tempo o Satoru Gojo, ele consegue usar o domínio simples para se proteger do acerto garantido do Sukuna ali dentro do domínio do Sukuna, e ao mesmo tempo que o Gojo usa o domínio simples, ele também usa energia amaldiçoada reversa para se curar. E o Kusakabe diz que ele não entende como isso é possível. E o Choso então ele responde que isso é possível pelo fato de que o Satoru Gojo tá usando domínio simples esse que usa menos energia amaldiçoada que uma expansão de domínio. As cicatrizes do Gojo simplesmente se curam, mano, com ele usando ali o seu domínio simples. Mas, ou melhor, usando o domínio simples e usando a energia amaldiçoada reversa. Mas o Sukuna novamente consegue acertar o Satoru Gojo, obrigando o Satoru Gojo novamente a usar o domínio simples para se proteger do acerto garantido. E nesse momento, ele para de usar a energia amaldiçoada reversa e deixa os cortes ali afetar o seu corpo. O Ino, então, ele se questiona se o Satoru Gojo vai ficar sem energia, porque usou expansão de domínio, perdeu a expansão de domínio, usou o domínio simples 2 vezes. Será que o Satoru Gojo vai ficar sem energia amaldiçoada? E aí o próprio autor, ele coloca assim, o GG Akutami coloca alguns balões ali, assim ó, Satoru Gojo vai perder? Gojo, então, de repente, meu amigo, gruda no pescoço, no colo do Sukuna, uma cena assim que não poderá ser pausada quando for lançada em anime. Cuidado com essas cenas aí, quando você pausar e o seu pai, sua mãe tiver passando, vai ficar meio estranho, até você explicar aqui, focinho de porco, como é que é o ditado? Nem lembro de cabeça. Mas enfim, o Satoru Gojo ele pula ali no pescoço do Sukuna, e o Sukuna ele percebe que do nada o Satoru ele aumentou a velocidade dele. E o Yuta, então ele percebe e ele entende por que o Satoru Gojo parou de usar energia amaldiçoada reversa para se curar. Porque ele passou a usar a energia amaldiçoada reversa dele para poder restaurar sua técnica inata, meus amigos. O Satoru Gojo é muito foda, cara. E como o Satoru Gojo ele teve a sua técnica inata restaurada pelo uso da energia amaldiçoada
reversa, o Satoru Gojo simplesmente aponta o seu dedo ali pra cara do fucking Sukuna e explode a cara do Sukuna usando a sua reversão de técnica amaldiçoada vermelho, cara. Explode a cara do Sukuna, meus amigos. A cara do Satoru Gojo nesse momento é impagável, porque ele tá com a cara toda detonada, mas aquele sorriso, tipo assim, te peguei, acertei você, seu infeliz. Sukuna ele voa pra longe, bate no seu santuário com a sua cara, metade do rosto detonado. Enquanto isso, Satoru Gojo aproveita o tempo para poder voltar a se curar, né, se curar dos cortes usando a energia amaldiçoada reversa. E finaliza o capítulo e nós iniciamos o capítulo 227. O capítulo começa com o Kusakabe se questionando, falando que ele não entende como que diabos o Satoru Gojo fez com que a sua técnica inata que tinha sido esgotada fosse restaurada com o uso de energia amaldiçoada reversa. E o Yuta responde pro Kusakabe que é impossível ir fazer isso, mas que não dá mais pra falar que é impossível porque o Gojo acabou de fazer na cara deles, mano. E aí eles ficam surpresos e vê, mano, a expressão do Yuta, a surpresa dele vendo isso é fenomenal, cara, é fenomenal. E aí eles explicam que é como se fosse um motor de carro superaquecido, que não tem como, você tem que esperar o motor esfriar pra você voltar a usar ele com a sua maior potência. Funcionaria da mesma maneira com a questão da expansão de domínio e depois o uso das técnicas inatas, né? Você precisa esperar um tempo esfriar para poder usar a técnica inata novamente, mas o Satoru Gojo quebrou o padrão. A cena muda novamente lá para nossa luta dos maiores feiticeiros, Sukuna e Gojo, e o Sukuna novamente expande o seu santuário malevolente na sua maior extensão, na sua maior capacidade. E nesse momento nós temos o nosso querido Satoru Gojo expandindo o seu domínio novamente, cara. E o próprio Kusakabe, sabe? O Kusakabe ele fala, você é estúpido, você tá louco, o que você tá fazendo? Porque nós temos aí seguido, né, uma segunda expansão de domínio seguida do Satoru Gojo. Ino se pergunta se Gojo está tentando fazer a mesma coisa novamente, mas a Shoko fala que não, que rebate o Ino, fala não, o Gojo não é tão burro desse jeito, né, meu amigo? Higuruma ele percebe que o Gojo ele mudou as condições, as leis do seu domínio, tanto dentro quanto fora, fazendo com que a sua barreira pelo lado de fora fique mais forte. E o Kusakabe ele lamenta como que diabos o Gojo consegue fazer isso, mudar as condições do domínio tão rápido, tão facilmente. E ali dentro da expansão do domínio dos dois, acontecendo ao mesmo tempo, os dois começam a trocar socos ali, e o Gojo ele começa a ser afetado pelos socos do Sukuna, né? E o Gojo ele percebe que que o Sukuna, ele tá usando a ampliação de domínio também, não a expansão, tá usando a ampliação de domínio ao mesmo tempo que usa a expansão de domínio, algo que também não seria possível. E o Gojo ele percebe isso. O Gojo ele percebe nesse momento que o Sukuna não tá usando, ou melhor, que o Sukuna não pode usar suas técnicas inatas e também que ele não tá usando o seu acerto obrigatório. E isso deixa Gojo curioso. De repente aparece quem? O Kenjaku, meus amigos. O Kenjaku que falou pro Sukuna que enquanto o Sukuna estivesse lá lutando com o Satoru Gojo, ele ia procurar e caçar os outros jogadores do abate, mas Kenjaku não tá fazendo isso, Kenjaku tá assistindo a luta também. Por quê, meus amigos? Porque o Kenjaku tem um plano por debaixo da sua manga. Ele tá mentindo pro Sukuna. O grande vilão dessa obra, meus amigos, não é o Sukuna, é o Kenjaku. O Kenjaku tem algum plano, por isso que ele não foi atacar o resto da galera. Por isso que ele tá assistindo a luta, mano. É por causa disso. Kenjaku explica então que as pessoas que não são afetadas pelo vazio infinito do Gojo é o Gojo e alguém que esteja tocando o Gojo. E olha como o Sukuna foi esperto, ele manteve ali na trocação de soco, ele manteve contato com o Gojo para não ser afetado pelo vazio infinito do Gojo. E ao mesmo tempo ele desligou a sua capacidade de acerto garantido para poder fortalecer o seu ataque por fora da barreira do Gojo para poder destruir novamente a barreira do Satoru Gojo. Devido a tudo isso e a esperteza do Sukuna, o Gojo novamente perde a batalha de domínios e o seu domínio ele se desfaz na frente do Sukuna. O Yuji ele se pergunta por quê? Por que que isso aconteceu? E o Kusakabe ele fala assim que isso pode ter acontecido porque assim como o Satoru Gojo mudou as condições do seu domínio de forma tão rápida, talvez o Sukuna fez a mesma coisa. O Kashimo nesse momento aparece ali do lado do Hakari e ele fala assim que se o Gojo morrer, ele vai ir lá e vai enfrentar o Sukuna, ele vai ser o próximo a enfrentar o Sukuna e fala pro Hakari não interromper ele, não atrapalhar ele. O Hakari faz uma cara de nervoso, talvez porque os dois já se enfrentaram, né? Mas mano, pensa num cara otimista nesse anime. Porra, o Kashimo é muito otimista, mano, ele tá vendo tudo isso acontecer, toda essa habilidade insana do Sukuna, e ele mesmo assim acha que ele pode enfrentar o Sukuna, cara. Aí de duas uma, ou o Kashimo realmente é muito louco, muito insano,
ou o Kashimo, ele tem uma habilidade secreta muito roubada pra ele estar confiante desse jeito. E eu acho que ele é louco, mano. Com o domínio desfeito do Gojo, novamente o acerto garantido do Sukuna se estabelece. E aí o Gojo ele é afetado, ele é atingido novamente pelos cortes do Sukuna. Mas, para surpresa de todos, meus amigos, os cortes não são profundos dessa vez. E aí até o Satoru Gojo ele brinca, ele fala, olha, nada mal, né? Kusakabe então ele diz que isso aconteceu por causa de uma técnica secreta antidomínio, que se chama emoção do cair das pétalas. E essa técnica secreta ela é passada de geração em geração nas 3 grandes famílias. Por isso que o Gojo sabe usar, né? Por isso ele tá se protegendo ali, mas é só pra ganhar tempo, nós sabemos, né? E para o espanto de todos, e o meu espanto também, o Gojo novamente expande o seu domínio e o Yuji fala, de novo? Caralho, ô Gojo, você é foda, mano. Terceira vez consecutiva aí nós temos o Gojo expandindo o seu domínio, e dessa vez ele expande de uma maneira maior. E o Kashimo ele se pergunta, será que ele está expandindo o domínio nesse tamanho para poder pegar toda a área de acerto do Sukuna? Mas, ao contrário da expectativa de todos, o Gojo ele simplesmente fez aquela expansão gigantesca e diminui ela ao tamanho de uma bola, deixa minúsculo, deixa pequeno, meus amigos. Ah, cara, e aí vem uma questão. Não tem um deles que fala o seguinte, eu não sei se é a Meimei que fala isso, ela fala assim, quanto maior a expansão, menor a precisão. Se a gente for levar pelo lado da lógica, quanto menor a expansão, maior a precisão. Então eu acredito que o Gojo, ele diminui a sua expansão de domínio, deixando minúscula para aumentar a sua capacidade de precisão. E o que aconteceu com os dois ali dentro? Nós vamos descobrir essa semana, meus amigos. Mas vai ser insano. Eu acho que dessa vez a luta vai pender um pouco pro lado do Satoru Gojo. Porque na minha opinião, a galera tá falando que tá bem equilibrado, mas na minha opinião pendeu bem mais pro lado do Sukuna. Eu acho que dessa vez agora, no próximo capítulo, o Gojo vai conseguir dar uma safarrada boa no Sukuna, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Essa luta tá se superando cada vez mais. E é impressionante como que o GG Akutami, ele consegue levar isso de uma forma técnica, mostrando a batalha, mas também explicando de uma forma técnica. É simplesmente genial o que o GG Akutami tem feito, cara. E eu acho que isso, pra mim, na minha opinião, é mais genial ainda pelo fato de que, quando acontecer o final dessa luta, quando chegar no resultado final, a gente poder entender e falar, não, foi uma coisa absurda. Não, não foi absurdo, foi muito bem explicado. Foi muito bem, sabe... tintim por tintim explicado pra nós de forma técnica. Então a gente não vai poder falar, tirou o poder do... Não, foi muito bem explicado. Então a maneira como o GG tá fazendo eu acho perfeito, perfeito. E o bacana é que os outros jogadores do Abate, o Kashimo, o Hakari, o Kusakabe, o Itadori, o Chose e todos os outros da Meimei, a conversa deles ali, a trocação de ideia deles, a Maki, o Yuta, é como se representasse nós, sabe? É como se representasse cada um dos leitores, cara. Eu me sinto representado com as dúvidas deles, sabe? Com as dúvidas, com os questionamentos, com as expressões dele, parece que é a gente, mano. Eu amei isso, sabe? Essa ideia que o GG teve, e eu acho que foi de propósito. Eu posso estar viajando, mas eu acho que foi de propósito, sabe? Para os leitores se sentirem representados ali, assistindo essa luta insana, nos próprios personagens, sabe? Então, é fantástico. Esses dois, o Sukuna e o Gojo, são completamente fora de série, cara. Fora de série. A gente tá vendo os dois simplesmente brincando, cara. Eles estão mudando a propriedade de domínio, as regras do domínio deles a todo momento. E é interessante ver como os outros estão perplexos. Kusakabe, principalmente, ele tá perplexo como que eles fazem isso de maneira tão rápida e fácil, sabe? E é interessante que, assim, como que os outros só assistindo essa luta, eles ficam, assim, impressionados ao perceber como que a visão que eles tinham sobre o uso da energia amaldiçoada era limitada em relação ao Gojo e ao Sukuna, que estão, assim, grandes mestres no uso da energia, na manipulação de energia amaldiçoada. E, mano, pensar que na luta contra o Toji, o Gojo ele só usou o vermelho e azul ali, e ele avançou tanto na obra, sabe, tanto em conhecimento, que ele consegue manipular a energia amaldiçoada de uma maneira que os outros, a galera sequer consegue acompanhar. De tão complexo que é o que ele tem feito, mano. Você tem noção que a luta do Sukuna com o Gojo é uma baita de uma aula pros demais, cara?
Olha, a luta mais importante do Gojo, da vida dele, tá sendo uma aula pros seus alunos. Olha que fascinante isso, ele tá sendo um sensei, talvez na última luta da vida dele, cara. E por mais que se tenha dito que o Sukuna, que o Gojo ele não é bom em ensinar, ele tá ensinando. Só enquanto os outros observam o que tá acontecendo, o que ele tá fazendo, eles estão aprendendo. Um exemplo claro disso é o Yuta, meus amigos. O Yuta tá observando e aprendendo tudo que o Gojo tá fazendo. E o curioso é que tanto o Sukuna quanto o Gojo estão aprendendo um com os outros, um com o outro. Enquanto eles fazem ali as suas movimentações para sobreviverem, o Sukuna aprende com o Gojo e o Gojo aprende com o Sukuna. Só te falo uma coisa, meu amigo. O tanto que o Yuta vai sair dessa luta overpower, o tanto que ele vai sair só de observar o overpower dessa porradaria, mano. Porque só de observar ele tá aprendendo, ele tá observando. Ele tá vendo as grandes possibilidades de energia amaldiçoada e de técnica amaldiçoada. Então, meus amigos, quando isso tudo acabar, o Yuta vai... Mano, o Yuta vai sair destruindo. Por quê? Porque o Yuta também é um gênio, assim como o Satoru Gojo. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Peço perdão novamente pela demora. Foi aí mais de um mês sem Jujutsu Kaisen no canal, mas essa semana vai ter muito Jujutsu Kaisen. Tem esse vídeo, aí vai ter o react do Jujutsu Kaisen Zero como um esquenta pra segunda temporada do anime. E quinta-feira nós temos aí react do primeiro episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito, por favor, mano, se inscreve. Eu conto muito com a sua ajuda. Conto muito, de verdade. Esse canal só pode crescer se você me ajudar. Então conto muito com a sua ajuda. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha com seus amigos pra fazer essa comunidade aqui crescer cada vez mais. Que Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Até a próxima.